Oi, gente, é a Darlen aqui. Desculpa o barulho, né? É que a minha rede de apoio tá ali, cuidando do Dom. Ele tá aqui, ó, no carrinho, assistindo. Tá gostando, tá quietinho. Hoje é o aniversário dele, né? Ele tá fazendo 4 meses. E hoje eu tô sozinha em casa, minhas irmãs foram trabalhar. Aí eu vou ter que arrumar aqui, né? Vou começar lavando a louça, porque pra mim, quando tem louça suja ou o chão tá sujo, é como se a casa estivesse 1000 vezes mais suja, né? Então se eu resolver a louça ali, eu já fico mais tranquila. Aí eu vou lavar a louça e aí eu vou preparar aqui o bolinho dele de meu aniversário. É a primeira vez que eu vou tentar fazer um bolo assim confeitado de meu aniversário, né? Vamos ver no que vai dar, né? Ontem eu já botei ele pra assar. Aí ele saiu perfeito assim, né, do forno, né? Bem assadinho. Aí eu nivelei ele, né? Peraí. Eita, mãe! Que foi, mãe? Que foi? Aí eu nivelei ele e hoje a minha irmã deixou o brigadeiro pronto. E aí hoje eu vou fazer o chantilly e decorar, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, enquanto eu lavo a louça aqui, eu vou ir contando pra vocês um pouquinho da minha história, né? Eu nunca fiz um vídeo sobre mim aqui no canal, assim, contando a história da minha vida. E como a minha vida tá atualizada, eu acho que esse é um momento legal pra conversar com vocês sobre mim, né? Sobre mim, sobre meu filho. Bom, eu fui casada durante 15 anos, eu casei com 22 anos. E quando eu casei, assim, eu não queria ter filho naquele momento, né? Eu queria estudar, eu queria trabalhar. Eu cresci, né, num lar onde o meu pai trabalhava e minha mãe ficava em casa com a gente. E eu nunca achei interessante esse tipo, assim, de modelo de família, né? Eu queria ter a minha independência, eu queria conhecer novas coisas, né? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar numa empresa de call center, eu era atendente. E depois de um tempo eu comecei a fazer cursos, né? Como eu amava fotografia, ainda amo, né? Então foi esse o primeiro curso que eu fiz de fotografia. Também fiz algumas oficinas de teatro, fiz alguns cursos livres, né? Workshops. E aí fui adquirindo conhecimento sobre o que eu gostava, que era fotografia, edição de vídeo, essas coisas. Depois de um tempo, aí eu acho que eu já tava com 7 anos de casada, e aí a gente já tinha a nossa casa, porque aí quando a gente casou a gente não tinha, né? A gente morava na casa da minha avó. Aí quando a gente conseguiu ter a nossa casa, aí beleza, a gente foi tentar ter filho. E, infelizmente não aconteceu naquele momento, né? E, gente, assim, era muito desgastante, né? Eu acho que só quem foi tentante na vida sabe o quanto é desgastante emocionalmente pra você todo mês ter aquele negativo ali, né? Então, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos tentando ter filho. E aí, como eu tava muito assim, desgastada, eu comecei a ter muita crise de ansiedade, comecei a me sentir insuficiente, né? Como pessoa na vida, né? Então eu me sentia muito mal. Eu acabei matando esse sonho dentro de mim, né? E aí já vai, gente, assim, uma dica, né? Valiosa, né? Se você vê um casal, assim, que tá casado há muito tempo e eles não têm filho, não fica questionando, né? Quando que vocês vão ter filho? Vocês não querem ter filho? Porque nem sempre depende, né? Do casal ali. Às vezes a gente até quer, mas não acontece, né? E a pior coisa é quando vem amigos, famílias e fica questionando, mas quando que vocês vão ter filho? Como se aquilo fosse uma coisa que dependesse da gente, né? E nem sempre depende. Então, sempre quando alguém vinha, né, perguntar, aí eu falava, não, eu não quero, assim, eu não sou capaz de criar uma criança, então eu não quero. Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça, de que eu não queria ter filho. Então, eu literalmente matei esse sonho dentro de mim. E o meu ex-marido, né, ele, infelizmente, assim, eu via que ele queria muito ter um filho, né, era o sonho da vida dele. E eu me sentia muito mal, gente, muito mal de não conseguir ter esse filho. Eu achava que eu não podia ter esse filho, né? E aí, depois de um tempo, assim, eu comecei a meio que perceber a tristeza no olhar dele, né? Quando a gente ia em festinha de família, ele ficava olhando as crianças e. Gente, é horrível, assim. Eu acho que só quem passou por isso vai entender o que eu sentia naquela hora. E aí, depois de um tempo, eu decidi, né, colocar um fim no nosso relacionamento pela felicidade dele, né? Eu pensava assim, já que eu não posso dar esse filho, e já que eu não quero mais ter esse filho, porque eu segui a minha vida, né? Eu comecei a fazer as coisas que eu gostava, fazer trilha, passeios, estudar, né? Meti minha cara nos estudos, no trabalho. Então eu realmente não sentia a falta de ter um filho. E aí eu libertei ele, né? Deixei ele livre para ele seguir a vida dele e tentar fazer a família que ele queria. E é aí que vem o plot twist da minha vida. Eu, com 36 anos, né, eu tinha certeza de que eu não podia ter filho.
Aí eu entrei em um outro relacionamento, né? Acabei não me cuidando, né? Justamente por achar que não podia ter filho. E depois de uns 3 meses nesse novo relacionamento, eu engravidei. E assim, gente, foi. Assim, eu não sei nem como explicar o que eu senti naquele momento, porque assim, eu fiquei meio paralisada, né? Quando eu fiz lá o teste, na verdade eu não achava que eu tava grávida, né? Eu fiquei internada, né, durante uma semana por causa de um problema no rim. E aí, quando eu saí do hospital, eu me senti muito inchada. Eu vi que a minha barriga tava muito inchada. E aí, eu fui fazer o teste só pra descartar que era gravidez, né? Porque eu achei que era um problema estomacal ou sei lá, outra coisa. E aí, quando eu vi os dois pontinhos assim, eu fui no shopping, né? Eu tava no shopping. Aí, fui lá na farmácia, comprei o teste. E aí, quando eu vi os dois pontinhos, eu fiquei só olhando. Assim, não passava nada na minha cabeça. E aí, eu só pensava, não, acho que não é verdade, não. Não é possível que isso tá acontecendo assim, mas não porque eu não queria. Eu realmente não acreditava que aquilo estava acontecendo. E, gente, pra vocês verem, né, como que a vida é. Às vezes é uma coisa que a gente quer tanto, ela só vai acontecer quando a gente menos esperar. E, assim, eu acho que é coisa de Deus, né, sabe, assim, quando eu tava com meu marido, né, eu ficava questionando, eu falava, mas por que Deus? Por que que a gente não merece, né, ter um filho? Porque tantas pessoas têm filho, né, às vezes a pessoa nem quer ter filho, vai lá e tem. Por que que a gente não pode ter? E eu aprendi a não questionar mais Deus depois disso. Porque depois de um tempo, né? Depois que aconteceu a pandemia, que veio aquela coisa do Bolsonaro, que sabe que foi aquela loucura de 2019, 2020, aí eu percebi o porquê que eu nunca tive filho com esse ex-marido. Depois que aconteceu aquela coisa da pandemia, que veio o Bolsonaro, ele mostrou ser outra pessoa, sabe? Assim, a pessoa que eu idealizei na minha mente não era ele de verdade. Então hoje eu fico pensando assim, se eu tivesse tido um filho com ele, hoje seria muito difícil criar essa criança, porque ele tem uma mentalidade e eu tenho outra. Então seria muito complicado pro meu filho, sabe? Eu ia criar uma criança com trauma, coisa que eu nunca quis na minha vida. E a pessoa que é o pai do meu filho hoje, é uma pessoa assim que a gente pensa igual, né? De uma certa forma. A gente diverge em algumas coisas, como todo ser humano, mas o nosso pensamento é muito parecido. Então, assim, eu fico muito feliz que eu vou criar um filho sem essa coisa de ter pais que se odeiam, que divergem, né? Então é isso. Às vezes a gente questiona Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu entendo, assim, por que que eu não tive filho com o meu ex-marido. E o pai do meu filho, assim, a gente também não tá mais junto, né? Quando aconteceu, assim, foi muita coisa junto, né? Foi o divórcio, foi o choque da gravidez. Aí eu fiquei muito doente, assim, nos 3 primeiros meses. Eu fiquei muito. Não era eu, sabe? Eu acho que é coisa de hormônio, né? De mudança, assim, de hormonal. Eu não me reconhecia. Então acabou que não deu certo o nosso relacionamento. Mas a gente é muito amigo, ele é uma pessoa muito responsável. Ele paga a pensão certinho, né? Que é a obrigação, mas além disso, ele ama o Dominique. E era assim, o que eu mais queria na vida era um pai que amasse meu filho, né? Porque infelizmente assim, o meu pai, ele foi uma pessoa assim que ele não teve amor dos pais dele. Então ele não soube passar isso pra gente, né, pra mim e pra minhas irmãs. Então o meu medo era realmente ter um filho que o pai não amasse, né? E hoje eu tenho isso, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que não deixa faltar nada. Ele tá tomando as vitaminas dele da manhã, né? O ferro, a vitamina D. E ele nem reclama mais, né? Ele toma o ferro de boa aqui, ó. Nem sente mais o gosto. Lavando, né? E esterilizando as mamadeiras dele. Eu comprei aquela chaleira que vocês viram, né? Comprei aqui na lojinha, paguei bem baratinho. Acho que eu paguei uns R$ 50 nelas. Foi o melhor investimento, viu? Porque eu fervo água ali pra esterilizar a mamadeira. Eu fervo também pra dar o banho nele, né? Por enquanto eu ainda não tenho coragem de dar banho nele no chuveiro. Eu dou na banheira. Aí eu fervo a água lá. E, gente, sobre a minha gravidez, né? Foi uma gravidez um pouquinho complicada, né? No primeiro trimestre lá, eu passei muito mal, né? Me sentia muito mal e eu tive alguns sangramentos, né? Os sangramentos nunca foi esclarecido, né? Os motivos, assim. Era só sangramento mesmo, mas quando eu ia no hospital pra ver, aí o colo tava fechado. Aí a única coisa que eles faziam era me dar um remédio lá pra eu colocar, né? Pra
meio que diminuir o ritmo do útero, uma coisa assim, né? As contrações do útero. E pra falar a verdade, gente, eu achava que nem ia vingar, sabe, a gravidez, assim, pela minha idade, né? Eu já tinha 36 anos. E também pelos sangramentos que aconteceram no primeiro trimestre, né? E o primeiro ultrassom que eu fiz dele foi justamente numa situação dessa, de sangramento. Acho que eu tava de 6, 7 semanas, foi bem no comecinho. E aí eu tive sangramento, fui lá no pronto-socorro, e aí eles fizeram o ultrassom. E aí no ultrassom, como ainda era bem no comecinho, eu nem cheguei a ver o bebê, né? Era como se não tivesse um bebê. Era só o saco gestacional, né? Acho que é saco gestacional que fala. Era só o saco. E aí ele era meio que um risquinho na tela, né? Ele era só uma vesícula. E aí eu falei, "Oxe, mas não tem batimento, não tem bebê, não tem nada. Eu acho que eu não tô grávida." E eu ainda continuava sem acreditar que eu tava grávida. Eu acho que a minha ficha só veio cair mesmo quando eu comecei a ver a forma de bebezinho, sabe, nos ultrassons. Mas antes disso, eu ainda estava bem incrédula. Mãe, mãe, mãe. Então, gente, agora eu vou fazer o skincare dele, né? Porque aqui no rostinho dele tem uns fungos. Mostra aqui, cá. Tem uns fungos aqui no rostinho dele. Tá vendo essas manchinhas brancas? A doutora falou que são fungos. E no pescocinho também tem umas manchinhas brancas do suor, né? Da saliva dele, porque ele baba bastante agora. Ela mandou lavar 2 vezes por dia com o sabãozinho neutro dele e aguinha morna. Aí eu passo algodãozinho com molhadinho, né, com água. Aí ele gosta. Com água e também com um pouquinho do sabão, né? Aí, ó, cai no pescocinho também. Porque quando eu tô dando banho nele, é bem difícil eu conseguir lavar o pescocinho dele, que ele não deixa, sabe? Ó, ele fica, tá vendo? E aí é difícil o peso dele, né? E manusear ele na banheira. Que inclusive eu acho que eu já tenho que comprar uma banheira maior, viu, gente? Porque o bichinho tá pesado. Aí pega assim, ó. Né, mãe? Tá gostando, amor? Aí eu molho o paninho. Eu vou comprar gaze, né? Pra facilitar. Mas por enquanto, aí eu passo aqui o paninho de boca, né? Molhadinho pra enxaguar, né? Tirar o sabãozinho que eu passei no rostinho. Aí essa parte ele não gosta. E aí eu venho secando com a outra parte seca da toalhinha. Aí, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. E aí, só que, ó, o pescocinho, gente, é a parte mais difícil. É muita dobrinha, ele fica irritadinho quando eu passo. Aí tem que passar com esse tecido aqui, ó. Que é mais molinho. Tem que fazer. Aí eu faço skincare nele 2, 3 vezes por dia, depende, né? Se ele tiver muito babão, aí tem que ser mais. Se ele tiver menos babão, vai ser menos dias. Gente, eu vou passar também essa pomadinha aqui que a doutora receitou. E passar no roxinho e no pescocinho dele. Aí eu passo bem pouquinho, porque ela rende bastante. Aí só esse pouquinho aqui já, já dá. A minha irmã tá aqui também, minha sobrinha. Tô falando pra elas que hoje é o aniversário dele e que hoje eu tô sozinha, né? Elas estão me acompanhando aqui na minha rotina sozinha com ele. Apesar de que eu nunca tô sozinha, né? Que no quintal tem a minha mãe, tem a minha irmã que mora aí do lado. Tá. Mãe, tá acabando, mãe. Gente, difícil é mexer no pescoço de um bebezinho gordo, né?
amigas, ele dormiu. O gatinho também tá dormindo ali do lado. Aí agora eu vou aproveitar pra arrumar o quarto que eu ainda não arrumei, né? E meu pai teve aqui, e aí meu pai tava com esse crucifixo. Aí eu pedi pra ele, né, pra fazer a composição das fotos do mêsversário dele. O tema desse mês é Velozes e Furiosos, né? Porque o nome dele é Dominique, por causa do Dominique Toretto. Aí eu vi meu pai com o crucifixo, aí eu pedi pra ele emprestado só pra fazer as fotos. Não é exatamente igual esse, né? O crucifixo que o Dominique usa lá no filme, mas é um crucifixo, né? Então, agora só falta comprar a Corona, que é a cerveja que ele bebe, né? Ó, gente, aí quando eu arrumo aqui o quartinho, eu não deixo nada aqui na cômoda, né? Eu deixo só aqui a chaleira que eu uso pra esquentar a aguinha do banho e as coisinhas de banho dele. Porque eu ainda uso essa cômoda pra dar banho nele, né? Então eu vou comprar lá o suportezinho de banho. E quando eu tiver o suportezinho, aí sim eu coloco as coisinhas aqui, abajurzinho, né? Decoração. E também eu quero colocar umas prateleiras aqui, né? Pra colocar as coisinhas dele. E como vocês podem ver, ó, ainda a casa não tá acabada, né? A gente meio que veio pra cá às pressas, né, Catarina? A gente veio aqui pra cá meio que às pressas e ainda não tá acabado, tem muita coisa ainda pra fazer. Mas, graças a Deus, tá dando pra morar, né, o que importa. Aí, eu tô pensando assim em fazer meia parede, sabe, ó. Tem bastante tomada aqui, então eu quero colocar um perfil de LED, assim, de fora a fora, né, meia parede. Aí embaixo eu quero colocar aqueles ripadinhos e em cima eu quero colocar uma cor. Só que eu ainda tô indecisa, você coloca uma cor clarinha, você coloca uma cor escura, sabe? Uma cor bonita, eu acho essa aqui, ó. Esse azul. E eu vi um papel de parede líquido dessa cor aqui, brilhante. Eu achei muito lindo, só que eu tenho medo de deixar pesado o quarto, né? Se quiserem também me ajudar, né, nessa questão de decidir que cor que eu deixo aqui o quarto, que é meu e do Dom, aí vocês colocam aqui nos comentários, tá? Pra me ajudar, porque de verdade, gente, eu realmente tô muito indecisa. Depois eu vou, no próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês as opções de cores que eu tô pensando em colocar aqui. Aí vocês me ajudam a decidir. Aqui do lado da cama, né? À noite eu tiro essa bandeja e deixo lá no canto da cama, porque é mais fácil de pegar quando ele acorda de madrugada. Aí aqui eu já deixo, né, o lenço, eu deixo aqui o trocador, aí eu deixo as fraldinhas aqui também, ó. E tem um algodãozinho, né, as coisinhas aqui, mas isso aqui é pra higiene do dia a dia dele. Aí de madrugada normalmente eu só uso o trocador, a fralda e os lencinhos. Aí aqui do lado eu deixo o leitinho, a água e as mamadeiras dele já. Aí vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Ó, eu comprei esse porta-leite que eu usei numa viagem, né? Aí aqui, ó, ele tem 3 divisões, dá pra 3 mamadas dele. Aí aqui eu já coloco o tanto certinho de leite, né, que são 4 colherzinhas. Aí dá pra ele mamar 3 vezes durante a noite. Às vezes, por via das dúvidas, eu sempre deixo esse daqui com um pouquinho também, né? Só que normalmente ele só mama esses 3 aqui. Porque ele vai acordando e dormindo, né? Então, às vezes ele mama meia mamadeira, que nem aqui, ó. Eu dou pra ele 120, né, ml. Às vezes ele mama metade disso. E aí a outra metade fica pra depois, que ele vai acordando, né, de 1 em 1 hora, às vezes. Aí o leite que eu dou pra ele, né, não é leite, é a fórmula, né. Eu vou deixar até aqui porque ele fica úmido. Aí esse Aptamil aqui, ó, o Prêmio 1. Infelizmente ele não pegou peito, né. Aí eu tenho que comprar a fórmula pra ele, dura 1 semana. Aí são 4 latas dessa, custa R$70. A mais barata, né. Mas aí agora eu vou ver se eu consigo fazer o recheio aqui do bolo, tá? Antes dele acordar. Alguns centímetros depois. A gente ia fazer, né, ali o chantilly pra fazer o recheio do bolo. Aí ele acordou, ficou chatinho aqui e agora eu tô morrendo de fome. Então eu vou comer primeiro pra depois fazer o bolo. Pra fazer, né, o recheio e a cobertura ali do bolo, tá bom? Troquei a fraldinha. Tá tudo fresquinho aqui.
Né, mãe? E aí, ó, o que eu vou fazer, né? Vai demorar a fazer mistura, né? Então eu vou só fazer essa polentinha aqui, que ela é uma polenta pré-cozida, né? Aí é só assar ou fritar. Aí eu prefiro assar na air fryer, que é mais saudável, né? Menos óleo e também é mais prático e mais rápido. Porque tá estressado e eu preciso comer. Não, pode comer. Tá ventando muito. Mas precisa levar ele no quintal, no quintal antes que chova. Olha lá, vai. Ó. Prendemos o carrinho, olha. Gente, parece que vai chover aqui e eu já nem dei a voltinha com ele no quintal, né? Pra ele desestressar. Aí minha mãe tá aqui, eu vou pedir pra ela levar ele. Né, mãe? E lá vamos Deixa nós. eu amarrar ele aqui. Porque aí se eu for levar ele, eu não vou conseguir comer. Aham. Aí a senhora leva ele? Oi, vó. Coisa mais linda de mim, vó. Vem, minha vó. Parece um cachorrinho? Né? É só tipo ir lá, colocar a mãozinha dele nas plantas e subir antes da chuva. Vamos fazer... A avó tem que catar roupa. Eita, é mesmo, né? Ali os paninhos ali. As roupas tá no quintal? Ali, aquelas velhas. Ah, As panos de prato. eu vou lá pegar pra senhora, peraí. Gente, ainda bem que eu tenho minha mãe aqui perto, viu? Porque acho que eu ia enlouquecer. Mas vou lá pegar a roupa pra ela, né? Que parece que vai chover. É só uma voltinha mesmo, que normalmente eu dou com ele pra ele não ficar estressado. Só que hoje não tá dando, gente. Tá muito corrido. Só ele tá dormindo aqui. E a Catarina tá me ajudando aqui a fazer o chantilly. Tá difícil aí? Tá. A gente não tem batedeira, Aí tem que mexer com a mão, gente. né? É. Até ficar no ponto, né, Cá? Aí se vocês curtirem ou comentar, aí já vai ajudar a gente a comprar a nossa batedeira aqui. Aí, essa aqui é a receita de chantilly, né, que o povo fala. Aí a gente colocou essa chantilly, apesar de que na receita aqui tá só 200 ml, mas na receita que eu vi era 900, então eu não sei se vai dar certo. Então, gente, o chantilly não deu certo, né? Provavelmente eu coloquei a quantidade errada de chantilly. Na receita ela tava 2 caixinhas, eu coloquei só uma. Então não deu certo, nem com a batedeira que a minha mãe emprestou. A minha mãe tá indo ali no mercado agora pra comprar mais uma caixinha pra gente conseguir fazer esse chantilly. Alguns centímetros depois. Nós colocamos cobertura. Gente, então, a massa vai demorar pra bater, porque tá muito devagar coisa. Mas tá indo rápido, gente, olha lá. Viu? Tchau. Então, pessoal, tá dando mais trabalho do que eu imaginei esse chantilly. Mas agora que eu comecei, não posso parar, né? Ó, parece que ele já tá no ponto. Filma aqui. Parece que ele já tá meio que no ponto, né? Ele tá meio que como se fosse uma nuvenzinha, ó, só que ele ainda tá líquido, né? Aí tem que ficar, tipo assim, ó, tem que virar a colher e não pode cair. Tem que ficar firme na colher. Aí eu vou bater mais um pouquinho aqui pra ver se dá certo. Então, gente, não chegou no ponto, ó. Ficou assim. Eu não sei o que eu fiz de errado, tipo, depois eu vou treinar mais, né, pra ver se eu consigo fazer. Mas nesse momento vai ser assim mesmo. Vou tentar fazer ele, vou tentar rechear o bolo nesse ponto que tá aí mesmo, tá? Aí depois eu tento descobrir o que eu fiz de errado aqui. O importante é que a gente vai comer o bolo.
jogar granulado? Não. Se nem eu tô sabendo fazer. Mas eu sei jogar granulado. Não, mas você não sabe como eu quero. Só você falar. Meme, o início de um sonho deu tudo errado? Então, foi o que aconteceu aqui, né? Eu acho que eu fiz errado, assim, porque eu coloquei o chantilly e o leite condensado eu já comecei a bater. E pelo que eu vi depois, você tem que bater só o chantilly, né? Mas eu vou estudar mais pra fazer melhor no próximo mês. E pra acabar, as fotos eu nem fiz, né? Eu acabei jogando na IA do jeito que eu queria e ficou desse jeito assim.